Amados, hoje eu deixarei uma palavra de reflexão para você, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 16, que diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis a chave do reino dos céus. Do que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligarem na terra será desligado no céu. Amados, podemos ver o começo do chamado de Pedro. A gente pode ver que Jesus ele entregou algo de responsabilidade quando revelou a Pedro o que ele queria para com Pedro. E a gente pode ver que Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado a seguir Jesus. Mas é uma coisa que eu acho bem interessante, é que Jesus ele não obrigou a Pedro a ir com ele, mas ele disse: segue-me. E aqui Pedro é usado pela graça de Deus para dizer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse que sobre aquela pedra Pedro edificaria a sua igreja, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente pode ver que o chamado de Pedro foi bem importante. Não que os outros não foram, mas ele teve, como podemos dizer, algo de tamanha responsabilidade sobre as suas mãos. Quem era Pedro? Um pescador, um homem que talvez o mundo não desse nada, mas Jesus olhou para ele e disse: é esse que eu quero, é esse que eu vou fazer, pescador de alma. E a gente pode ver, ao analisar a trajetória, de que Pedro ele não foi um homem perfeito, mas que ele teve as suas falhas, como eu e você também tem. Pedro ele vai dizer, se a gente for ler só um pouquinho aqui, que quando Jesus ele prediz a sua morte, Pedro vai dizer: tem compaixão de ti, Senhor. E Jesus vai responder: arreda-te de mim, Satanás, que tu para mim és pedra de tropeço. A gente vai ver que Pedro foi um homem que traiu, que negou a Jesus por 3 vezes. E ele mesmo afirmou que não negaria. E Jesus disse que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria. Mas por que está falando de Pedro? Porque Pedro ele foi um homem com falhas. E é isso que eu quero mostrar para você, que nós estamos sujeitos a falhas, mas que se a gente andar com retidão no Senhor, com um pensamento elevado em Deus, a gente vai poder se arrepender e continuar a nossa caminhada firme e forte. No fim do Evangelho de João, a gente vai ver que Jesus pergunta a Pedro bem assim, logo depois que ele ressuscitou: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro também vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E o que significa apacentar as minhas ovelhas? É cuidar do rebanho de Cristo, que é eu e é você. Pedro negou Jesus 3 vezes, e por 3 vezes Jesus testou a Pedro. E a gente pode ver que Pedro se entristeceu na 3ª vez. E ali Jesus finaliza entregando de tamanha responsabilidade a Pedro, algo que ele iria designar depois que Jesus voltasse para o céu. E no verso 19, quando Jesus ele fala sobre a morte de Pedro, que iria glorificar a Deus,
ele acrescentou bem assim: segue-me. Como lá no começo Jesus chamou Pedro para seguir a ele, aqui no final do Evangelho de João, Jesus vai repetir isso. E, folheando mais um pouquinho, lá em Atos, no capítulo 2, a gente vai ver que a descida do Espírito Santo diz assim, ó: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio dos céus um som de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Algumas pessoas, ao ver aquilo, começou a falar coisas e dizer até que as pessoas que estavam ali falando as novas línguas estivessem embriagadas. Mas Pedro, ele vai defender rapidamente. Ele diz que os homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visão e sonharão os velhos. Jesus já estava no céu e Pedro ali abria um ministério. O ministério que Jesus designou a ele, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amados, o que eu quero dizer é que a gente pode ver sobre esta história de Pedro, um pequeno resumo, é que Pedro foi um homem que Jesus escolheu, um homem ao qual ninguém dava nada, um homem que foi sujeito a falhas, mas que Jesus quis usar ele mesmo assim. A gente pode ver que Pedro, ele errou por um certo momento ao negar Jesus, ao deixar o inimigo também adentrar para falar coisas que não deveria. E a gente vai ver que a partir do último versículo que Jesus diz: segue-me, Pedro, ele botou o pensamento em Jesus e resolveu seguir a Jesus corretamente, porque Jesus, ele tinha tirado Pedro de ser pescador e sim fazer Pedro pescador de alma. Mas se a gente for ver aqui nos últimos capítulos de João, a gente vai ver que Pedro, ele voltou para o mesmo lugar, ele voltou a pescar, só porque Jesus, ele tinha morrido, mas Jesus disse que ia ressuscitar, e mesmo assim Pedro voltou lá para pescar, e Jesus, ele repetiu aquele cenário que fez lá no começo. Jesus foi lá e mandou Pedro jogar a rede, e Pedro ali reconheceu que Jesus foi o único homem que tinha falado daquela forma com ele. Ele disse que aquele era Jesus, e de repente ele foi ali, jogou a rede e viu, e a partir daquele momento o ministério de Pedro começou, e o ministério de Pedro começou a crescer, como Jesus tinha dito lá no começo, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra Pedro. Pedro começou a juntar pessoas para seguir Jesus, e assim o ministério de Jesus ia crescendo conforme a Bíblia diz. Mas o que eu quero dizer para você é, meu irmão, se você se encontra fazendo algo errado, ou fez algo errado, e está com receio de voltar aos caminhos de Jesus porque você errou, eu quero te dizer que Jesus, ele se encontra de braços abertos para te receber. Jesus, ele quer escrever uma nova história para você, assim como fez com Pedro. Isso significa que o que Jesus te fez em promessa vai se cumprir, amados. Só basta você crer que Jesus vai fazer. Não importa se você errou, o importante é que você volte para casa, como a história do filho pródigo. Não importa o que você fez, o importante é que você volte. O seu pai, ele estará de braços abertos para te receber. Talvez naquele momento que Pedro resolveu voltar lá a pescar, Jesus
Não tem isso na Bíblia, mas caracterizando, Jesus falou bem assim, ó: Pedro, meu filho, eu não vou te deixar. Eu quero você para o ministério que eu te designei. E eu vou fazer com que esse ministério aconteça. E isso vai acontecer na tua vida, meu irmão. Jesus, ele não vai te entregar de bandeja nas mãos do inimigo, não. Ele quer você e ele vai ter você. Mas Jesus precisa da sua colaboração, amado. Jesus precisa que você dê um passo à frente. Jesus precisa que você tome a posição para ele operar na tua vida. Como Jesus fez na vida de Pedro, ele quer fazer na tua vida. E eu te digo em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Hoje é o tempo do recomeço. Hoje é o tempo que Deus quer trabalhar na tua vida. Só dá lugar, amado, só dá lugar que Deus ele vai entrar com providência. Talvez tudo esteja desmoronando e você se sinta só achando que Jesus não está com você. Mas no capítulo 28 de Mateus ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que ele está ao nosso lado a todo momento. Jesus ele está te olhando, tá te vendo, e o mais importante, ele tá trabalhando no meio dessa adversidade, mesmo que os teus olhos não vejam, amado. Jesus está trabalhando sim ao teu favor. Ele está trabalhando ao teu favor. Ele vai entrar com providência na tua causa. Mas ele diz assim que você tem que deixar ele adentrar na tua vida para tomar a direção disso que você está passando. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Dá espaço para ele adentrar. A palavra de Deus diz que tudo irá passar, mas a minha palavra, ela não passará. Isso aqui é a Bíblia. E através dela você aprende de Jesus. Aqui tem todo o evangelho de Jesus. E se você está com alguma dúvida do que eu falei, pode ler a Bíblia. Ela vai te dizer que tudo que eu falei é verdade. Jesus, ele pagou um preço de cruz por mim, por você. E nós somos ingratos, não somos merecedores do que Deus deixou para nós, do que Deus mandou seu filho para morrer por mim e por você. E nós estamos aqui parados, alojados, sem se mover. Jesus precisa que a gente venha tomar posição. Jesus precisa de você para o ministério dele crescer. E não importa se você não sabe falar, não sabe cantar. O Espírito Santo, ele te usa. Através da tua boca ele fala. Porque a própria palavra dele diz que não nos preocupemos, porque através da nossa boca a voz do Espírito falará. Eu espero que esta palavra tenha servido de alerta e que você neste momento tenha aberto o seu coração para com Deus, porque ele quer fazer morada. Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar. Ele disse bem assim: eu estou indo para o céu, mas deixarei o meu Consolador para ficar com vocês. Então, amados, fica na bênção. Grandes coisas tem o Senhor para a tua vida. Olha, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus te abençoe.